foi dado esse retângulo dividido aí em triângulos. A área desse triângulo foi dada 2, a área desse triângulo foi dada 6. Esses dois, então, a soma das áreas é 8. Esse triângulo é semelhante a esse. Por quê? Duas linhas que se cruzam e esse lado é paralelo com esse. Então, o que acontece? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é congruente com esse. Esse ângulo congruente com esse. Esses dois são congruentes, opostos pelo vértice. Então, os lados correspondentes são proporcionais. Pensa comigo. A área desse é conhecida. Esse é semelhante a esse. Se eu conseguir a razão de semelhança entre os dois, eu vou poder calcular a área desse aqui pela razão de semelhança. Porque a área é a razão de semelhança ao quadrado. Quantas vezes ela é maior que o outro, entendeu? Então, se a razão de semelhança, por exemplo, é 2, 2 ao quadrado, 4. Significa que esse triângulo tem a área 4 vezes maior que aquele. Se esse tem área 2, 4 vezes 2, esse aqui seria 8. Se a razão for 2. Então, nós vamos procurar a razão de semelhança desses dois. Com essa razão de semelhança, nós temos essa área. Essa foi dada. Essa área mais essa é a metade da área do retângulo. Ele quer a área do retângulo. Então, é só dobrar. Então, vamos lá. Eu vou chamar esse lado aqui de A. Esse lado aqui eu vou chamar de B. Essa altura desse triângulo eu vou chamar, por exemplo, de H1. H1. E essa altura aqui desse outro triângulo eu vou chamar de H2. Tá? Esse triângulo aqui eu vou chamar de 1. Esse eu vou chamar de 2, esse eu vou chamar de 3, para não ter que ficar falando toda hora. Triângulo triângulo A, Q, B, etc. Fala o número dele, tá bom? Então, se eu somar 1 com 2, as áreas, 2 mais 6, 8. Tá? Então, 1 mais 2 vai ter área 8. Como é que eu calculo a área do triângulo? O triângulo 1 é esse todo, né, gente? Tá vendo, né? E o 2 é esse todo. Como é que calcula a área desse triângulo 1 mais 2? Ou seja, esse triângulo todo aqui, ó, PCB. É A vezes B dividido por 2, não é? Então, isso vai ficar A vezes B sobre 2 é igual a 8, tá certo? A vezes B sobre 2 é igual a 8, a soma dos dois, né? Vamos isolar o A em função de B, é 16 sobre B. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero expressar H1 e H2 em função de B. Porque se eu tiver H1 em função de B, H2 em função de B, como é em função de uma mesma letra, eu posso calcular a razão de semelhança entre as alturas, que vai ser a razão de semelhança entre os dois triângulos. Agora, triângulo 1, como é que você calcula a área dele? Só do 1. Base vezes altura sobre 2. A base é A. Vezes a altura, que é H1, dividido por 2, não é? Mas o valor de A eu tenho aqui, 16 sobre B. Então, 16 sobre B é o valor de A. Vezes H1 sobre 2. O H1, então, em função de B, como é que vai ficar o H1? O H1 vai ficar A vezes B
que vai dar o H1 então? Só que essa área ela é igual a 2. Essa área é igual a 2. Isso aqui é igual a 2, não é? A área desse triângulo é 2. Eu esqueci de falar que ela é 2, né? O H1 então vai dar 4b sobre 16, simplificando b sobre 4. Então já tem aqui o H1 em função de b. Agora o H2. O H2 vou pegar no triângulo 3. No triângulo 3, H2 é o que de b? H2 é o b inteiro menos H1. H2 é b menos H1. Não está certo? Mas o H1 nós já temos. Então o H2 vai ser b menos b sobre 4, não é? Que é o H1. Isso vai dar 3b sobre 4, não é? 4 menos 1, 3b sobre 4. Aqui eu tenho as alturas, então, em função de b. Eu posso determinar agora a razão de semelhança dos dois triângulos. H2 é maior que H1, então eu vou escrever o H2 primeiro. Então o H2 sobre H1, que é a razão de semelhança, vai ser 3b sobre 4, 3b sobre 4, vezes o quê? Vezes 4 sobre b, não é? Que eu não estou dividindo. Dividindo, né? Multiplicar pelo inverso. Então, essa razão de semelhança deu 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que o triângulo 3, os lados dele são 3 vezes maior que o outro. A altura também. Mas a relação entre as áreas é a razão de semelhança ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Isso quer dizer que o triângulo 3, a área dele é 3 ao quadrado vezes a área do triângulo, desse triângulo 1. Qual que é a área do triângulo 1? É 2. 9 vezes 2, 18. Quer dizer que esse triângulo aqui, 3, tem área 18. Agora vamos somar 18 mais 6 que foi dado. Então, a área do retângulo, a área final. A área do retângulo vai ser o quê? Vai ser 18 mais 6. 18 mais 6 multiplicado por 2, não é? Porque aqui na metade da área. Então dá quanto? 18 mais 6, 24 vezes 2, 48. Isso aí corresponde à letra A. Beleza? Então tá aí. Trabalho algébrico, né? Mas você entendeu a coisa. Não é verdade? É isso aí. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.